Olá, meu irmão, minha irmã, muito boa noite para você. Que a graça, a paz, a comunhão, as consolações do Santo Espírito esteja com você mais uma vez. Nós gostaríamos aqui, então, de continuar pensando a respeito do amor, visto que já temos inaugurado um pensamento, uma ideia a respeito do amor, como foi falado na semana passada, referente à campanha de missões nacionais, e assim eu gostaria então de trazer a você a mensagem da palavra do Senhor, ainda pensando no amor. Mas hoje nós vamos mesclar tanto o amor que nós pensamos na semana passada, quanto a questão da santidade, que nós já falamos hoje pela manhã. Portanto, nessa oportunidade, estaremos falando sobre o amor e a santidade. E é interessante porque são temas muito que na nossa visão comum, são temas muito difíceis de se pensar, de se falar e talvez até de se conjugar, de se relacionar. Porque, e na nossa própria vivência cristã, pensando na nossa vivência cristã, no nosso dia a dia como crente, é muito difícil pensarmos na nossa influência no mundo, ao mesmo tempo a relação de santidade, porque criou-se uma ideia no imaginário cristão de que a santidade, como a palavra diz, ser separado. Mas há uma frase muito interessante do pastor Luiz Saião, que ele diz que nós somos, como ele diz, que nós somos separados do mundo. O Senhor nos chamou para ser separado, mas alguns preferem ser esquisitos mesmo. Eu não sei se é muito bem assim, mas é mais ou menos essa ideia. Quer dizer, nós temos às vezes uma visão de santidade como algo, um distanciamento do mundo, um se separar realmente. E existem dois polos que nós temos que pensar que é real no nosso meio, essas duas realidades. Um extremo que pensa em se desviar na direção da santidade e se separar do mundo. E quando a pessoa tem essa visão e esse ato de se distanciar totalmente do mundo em busca de uma santidade, ela infelizmente está abandonando o amor. Portanto, veja que difícil esse primeiro aspecto de que muitos têm vivido hoje, uma tentativa de viver a santidade sem que esta santidade esteja atrelada, esteja envolvida pelo amor cristão. Portanto, precisamos pensar que foi um grande alvo das críticas do Senhor Jesus estes, que viviam em busca da santidade. Não estamos aqui dizendo que não deve ser buscada, pelo contrário, deve ser almejada. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas era a realidade de alguns religiosos da época de Cristo que buscavam a santidade, mas não recheavam essa santidade em amor. Portanto, precisamos pensar nesse primeiro aspecto. Em segundo lugar, existem aqueles que se desviam na direção do amor e da assimilação com o mundo. Portanto, seriam aqueles que não buscam tanto assim a santidade, mas, por outro lado, o discurso é do amor e talvez até trazendo um certo mundanismo, uma assimilação àquilo que são os discursos mundanos, e assim perdem a visão da santidade. Portanto, veja que embate estamos vivendo no nosso tempo, nessa diferença entre uns que estão caminhando em direção à santidade, mas dessa forma estão
se separando do mundo e esquecendo de exercer o amor. Por outro lado, existem estes que são, com o discurso, vivem em direção ao discurso de amor e de assimilação, aquilo que é o discurso do mundo, e assim abandonam a visão da santidade. Portanto, é diante deste dilema que estamos aqui para pensarmos como conciliar o amor e a santidade. Tanto ao longo dessa nossa explanação, tentaremos trazer esse pensamento para você. Portanto, nós podemos ver alguns exemplos dessas duas realidades na própria história da igreja. Nós podemos ver esses dois exemplos de determinados grupos que visavam tanto a busca da santidade, que se afastavam de toda a vida social, e nós vamos ver também determinados grupos que, em busca de uma inserção no mundo e a tentativa de pregar o evangelho através do discurso do amor, perderam a visão da santidade. Portanto, nós podemos ver o caso dos puritanos e dos fundamentalistas na história da igreja. Os puritanos foi um grupo muito marcante de cristãos que marcavam, que visavam a santidade acima de tudo. Alguns, Jonathan Edwards não chega a ser um puritano radical, mas ele tinha esse discurso da santidade. Alguns tinham essa visão tão profunda de um relacionamento santo, e não estou dizendo que este é o caso do Jonathan Edwards, até porque ele era um homem bem equilibrado nesse sentido, mas existiam alguns que visavam a santidade acima do amor e da influência no mundo. Portanto, um dos exemplos seriam os puritanos e os fundamentalistas. Mas no outro extremo, no extremo do amor, do discurso do amor, estão os liberais. E a teologia liberal tem sido algo muito triste e muito perigoso que tem adentrado em nossas igrejas, visto que o seu discurso é um discurso muito desequilibrado, visto que há uma visão exacerbada do amor e não tanto assim dos outros atributos de Deus. Portanto, eu quero que você pense comigo sobre estes que eram tanto os liberais quanto os românticos. E aqui eu quero trazer esses dois exemplos para que você pense comigo nisso. Nesses dois grupos que são a marca daqueles que falavam em direção à santidade, esquecendo assim do amor e um discurso de se separar do mundo, e um outro que falava o discurso do amor, mas se assemelhava ao mundo e perdia então sua santidade. Então veja que tema difícil é este, mas nós vamos caminhar. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que a questão do amor de Deus sempre virá em primeiro lugar a glória dele. Como assim? Deus ama a sua glória acima de tudo. Perceba o que nos diz Isaías 48. Veja comigo, Isaías 48. De versos de 8 a 11. Isaías 48, de 8 a 11. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é, desde o nascimento foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não seja eliminado. Veja, eu refinarei você, embora não como prata. Eu o provarei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso.
Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Portanto, perceba que esse verso nos traz essa identificação, esse entendimento de que o amor de Deus é centrado na sua glória. Eu falei isso na semana passada sobre um livro, até nós vamos ler algumas coisas a respeito desse livro hoje, um livro que nos fala justamente desse amor de Deus como um bumerangue. O amor de Deus, trazendo essa ideia para exemplificar, como aquele que é lançado, mas o objetivo da manifestação do amor é voltar para si. Esse é o objetivo do amor de Deus. O amor de Deus, em primeiro lugar, como nós vamos ver, é a sua própria glória. Deus ama a sua própria glória. Portanto, nós podemos ver que existem dois aspectos importantes na santidade de Deus. Por isso eu quero que você pense que a santidade e o amor nunca estão distantes um do outro, mas eles são necessariamente vividos e pensados juntos. Portanto, perceba que nós já acabamos de ver que Deus ama a sua glória e Ele mesmo diz que não a divide com ninguém. Mas nós podemos ver que a santidade de Deus tem dois aspectos importantes. A santidade de Deus. Em primeiro lugar, a marca da santidade de Deus é a separação do pecado. Deus, como nós vimos mais cedo, ou melhor, hoje pela manhã, Deus não divide a sua glória, a questão da sua santidade nunca está atrelada ao pecado. Portanto, precisamos entender isso, que Deus demonstra a sua santidade como separação do pecado. Em segundo lugar, uma marca da santidade de Deus é a busca da sua própria glória. Irmãos, isso é muito difícil de pensarmos, porque em comparação à santidade que vemos na glória e na manifestação de quem Deus é, e em contrapartida, como temos vivido a nossa santidade enquanto cristãos, isso é difícil de se pensar. Porque acabamos de ver que a santidade de Deus mostra uma separação do pecado, enquanto que alguns têm uma marca ou um discurso de santidade, mas que vivem atreladas ao pecado. E em segundo lugar, nós vemos aqui que a santidade de Deus é a busca da sua própria glória. Deus não busca a glória, dar a sua glória a ninguém, nem glorificar ao homem, mas antes glorificar a si mesmo. Enquanto que hoje, a realidade das nossas igrejas são pessoas que buscam a sua própria glória. Pessoas que buscam, e assim nós vamos ver, acho que é 1 Pedro, que nos últimos dias virão homens que serão líderes, serão homens que se levantarão como liderança na igreja e que muitos os seguirão, porque eles falam do seu próprio coração para atender às demandas e às paixões humanas. Portanto, nós podemos ver que, diferentemente do nosso discurso, do nosso pensamento de santidade, a santidade de Deus é separação do pecado e busca da sua própria glória. Deus não tem compromisso com a glória humana. Deus tem compromisso com a glória de Deus, de si mesmo, com a glorificação do seu nome. Portanto, nós já vimos essa questão, mas eu quero continuar pensando sobre santidade e como é a manifestação dessa santidade, tanto no mundo quanto em nós cristãos. Então perceba que o que Isaías, ainda no livro de Isaías, capítulo de número 6, versos de número 3, diz assim, olha que texto maravilhoso. E proclamavam uns aos outros, Santo,
Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Perceba que a terra se enche da glória e da presença do nosso Deus. Perceba, a santidade de Deus enche a terra. A santidade de Deus enche a terra com a sua presença. Veja que beleza, que coisa linda percebermos que a santidade de Deus está na terra. A santidade de Deus se demonstra na terra. E na própria criação humana, nós vemos uma beleza, uma expressão da santidade de Deus. Portanto, nós precisamos pensar nisso. Perceba o que nos diz Jonathan Leeman, um pastor batista, um autor de vários livros, um autor muito interessante que eu gosto muito, diz assim a respeito da santidade do amor. A santidade é a forma de medir a sua dedicação a Deus. A santidade é a forma de medir a sua dedicação a Deus. Portanto, se você não tem sido alguém dedicado a Deus, à presença, à palavra, à vivência cristã, se você não tem se dedicado à obra de Deus, isso talvez seja uma forma de medir como tem sido a sua santidade. Portanto, a nossa dedicação a Deus é a medida da nossa vida em santidade. Isso é muito sério. Mas a frase continua nos dizendo que a pureza da dedicação ao amor, ou melhor, a pureza da dedicação do amor a Deus é também uma forma de medir a nossa santidade. Portanto, não só a nossa dedicação a Deus é a forma de medir a nossa santidade, mas também a forma, a pureza conforme eu faço, conforme eu me dedico a Deus, vai ser a expressão de como tem sido a minha santidade perante o Senhor. Portanto, analise a sua vida, perceba se você tem se dedicado à obra do Senhor com santidade. Portanto, o seu serviço a Deus é demonstração de louvor e de vida em santidade. Mas nós precisamos pensar que a santidade e o amor de Deus não é, como nós acabamos de perceber mais acima no discurso liberal, de que o amor de Deus abre as portas e permite tudo, sem um crivo, sem uma determinação. Não, diferentemente disso, o amor de Deus e a sua santidade se expressam no mundo com limites impostos. Nós podemos perceber isso muito marcante em diversos textos bíblicos. Em primeiro lugar, podemos ver na própria questão do Jardim do Éden. Foi um lugar delimitado para que o amor e a santidade de Deus fossem demonstrados no jardim. A partir do momento que o homem rompeu com a ordem divina, ele foi expulso do jardim. Portanto, podemos ver aqui que dentro e fora do jardim havia uma delimitação entre o que seria a demonstração do amor e da santidade e o que não seria. Portanto, podemos ver que amor e santidade de Deus têm limites pré-estabelecidos. Em segundo lugar, podemos ver a arca que Noé construiu. A arca, naquele momento em que o dilúvio aconteceu, a arca era o lugar da expressão do amor e da santidade de Deus. Enquanto que aqueles que não quiseram adentrar a arca e não ouvir as palavras de Noé, experimentaram o limite do amor e da santidade de Deus. Portanto, é algo para pensarmos
sobre os limites do amor e da santidade de Deus. Porque a palavra diz que o Senhor é longânimo, benigno, o Senhor é tardio em irar-se e rico em misericórdia, mas ele também impõe seus limites. Em terceiro lugar, podemos pensar na trajetória do povo de Israel, a trajetória do povo ao sair de Canaã, ou melhor, perdão, ao sair do Egito, antes um pouco deles saírem do Egito, no período da Páscoa, por exemplo, que os umbrais das portas deveriam ser cobertos com sangue, para que o anjo da morte passasse e assim preservasse as casas, o lugar onde havia o amor e a expressão da santidade de Deus através do sangue nas portas. Portanto, perceba que o amor e a santidade de Deus têm limites. Em quarto lugar, podemos ver o arraial israelita. O arraial israelita, aquele que já o povo de Israel no deserto, eles, enquanto se instituíram como povo, eles ali tinham a expressão do amor e da santidade de Deus através do tabernáculo. Nós vimos isso hoje também, que o tabernáculo era o lugar de habitação de Deus no meio do seu povo, e ali era o lugar de expressão de amor e santidade. Fora do arraial, não havia essa expressão do amor e da santidade de Deus. Portanto, esses diversos exemplos que trouxemos aqui são para te mostrar que o amor e a santidade de Deus estão muito relacionados a uma questão também de delimitação, até onde Deus permite que haja a manifestação da sua santidade e do seu amor. Portanto, eu quero que você pense comigo. Numa pergunta que a palavra do Senhor, baseado na palavra do Senhor, o autor Jonathan Leeman escreve. Ele pergunta assim, isso é muito interessante, se puder pense, medite, escreva essa frase. O quão puramente Deus ama a Deus? Essa é a forma de saber o quanto Deus é santo. Uma outra pergunta, o quão puramente o homem ama a Deus? Essa é a forma de saber o quão santo o homem é. Portanto, nós podemos ver aqui que a expressão do amor, e isso foi excelente ao se pensar, porque o Senhor Jesus vindo à Terra como Deus encarnado, Filho, vivia uma expressão plena, completa de amor ao Pai. Portanto, era Deus amando a Deus em perfeita aliança e comunhão. E como nós podemos, e essa é a pergunta do autor, quão puramente, qual é a medida, o quanto de pureza existe no amor do Filho para com o Pai? Nós podemos ver que é nessa demonstração que vemos, que temos a prova do quanto Deus é santo. Portanto, o relacionamento perfeito entre Pai e Filho, Espírito e o Filho, Deus e o Espírito, esse amor, essa comunhão entre eles, esse pleno amor e plena harmonia demonstra a santidade. A perfeita harmonia do amor revela a santidade. Mas a outra pergunta diz, o quão puramente o homem ama a Deus? Como saber o nível de pureza do nosso amor a Deus? Veja, essa é a forma de saber o quão santo o homem é. Portanto,
Veja que o amor e a santidade estão muito atrelados um ao outro. Diria que não podem se separar. Isso é muito importante de pensarmos. Mas eu queria ler uma frase para você, nesse sentido de pensar que o amor e a santidade não podem se desvincular, principalmente no seio da igreja, visto que nós já falamos que o amor e a santidade impõem limites. Isso falamos vários exemplos na antiga aliança, mas agora, no Novo Testamento, é a igreja que é manifestação e expressão do amor e da santidade de Deus. Portanto, o amor e a santidade de Deus se expressam no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. Ali é o lugar delimitado para a demonstração do amor de Deus e de sua santidade. Veja o que essa frase vai nos falar. Uma igreja santa é uma igreja que se abstém do pecado enquanto habita entre os pecadores, sendo ambas as coisas qualidades inerentes à santidade. Portanto, veja que a santidade, esse início da frase diz que a santidade é estar longe do pecado, mas também ser influente, ser habitante entre os pecadores. A nossa santidade nunca fará sentido se nós orarmos 24 horas por dia e lermos a Bíblia 24 horas por dia, numa ilha distante do Pacífico em que só tem você nessa ilha. Você pode ser o homem que mais terá contato com Deus e que mais conhecerá da palavra. Mas você não atingirá a santidade. Porque a santidade é relacionamento com Deus e expressão para com os que estão próximos. É influência do que você vive no secreto com Deus, de relacionamento com Deus, influenciando o mundo. Por isso que o discurso cristão não é filosófico, não é um discurso ideológico, mas é ação. Em segundo lugar, a frase nos diz que a igreja, ela está no mundo, mas não é do mundo. Essas duas posturas, novamente, são qualidades inerentes à santidade. Quais? Abster-se do pecado, mas influenciar o mundo. Não ser do mundo, mas estar no mundo influenciando com a sua vivência cristã e a sua santidade. O texto continua dizendo: missões e evangelismo não são simplesmente uma consequência do amor de Deus, mas de sua santidade. Perceba que coisa linda é pensarmos no porquê que Deus enviou a Jesus Cristo para nos salvar. Na verdade, nós temos que pensar que, em primeiro lugar, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para satisfazer a sua glória e a sua vontade. Visto que o pecado é abominável perante o Senhor, visto que o pecado ofende o ser de Deus, ele envia o seu Filho Jesus Cristo para satisfazer a sua santidade, para aplacar a sua ira. E assim, agora, por em primeiro lugar, o próprio Deus satisfazer o seu desejo santo de ser glorificado através do Filho, por consequência disso, o homem desfruta de relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja que missões e evangelismo, esse o texto diz, não é simplesmente uma consequência do amor de Deus, mas expressão da sua santidade. Deus é tão santo que ele não coabita com o pecado. Se ele não pode coabitar com o pecado, ele envia o seu Filho Jesus para resolver o problema da santidade, ou melhor, para resolver o problema do pecado e da inimizade
para com o homem pecador e assim permitir que pudéssemos experimentar uma nova vida e, experimentando essa nova vida, pudéssemos evangelizar e fazer a missão. Então veja, o Senhor Deus é completamente consagrado à sua própria glória, que deseja que todos se consagrem à sua glória. Veja, o compromisso maior do Senhor é com a sua glória, com a glorificação do seu nome. O Senhor foi glorificado no Filho, o Senhor foi glorificado no Espírito Santo, o Senhor foi e será glorificado na sua igreja. Tudo isso, do amor e da santidade de Deus, devem ser influenciados para a glorificação do nome de Deus. Isso é muito sério de pensar. Portanto, nós vamos finalizar pensando em dois estímulos, um interno e outro externo, para o amor e a santidade. Um dos estímulos internos para a expressão do amor e da santidade no corpo, na igreja, seria a cooperação para atrair pessoas para o amor de Deus. Meu irmão, se você não tem cooperado para o Evangelho, se você não diz como o apóstolo Paulo, não lembro aonde está a referência, mas ele diz: me alegro porque, por conta dos meus sofrimentos, o Evangelho tem progredido. Por conta dos meus sofrimentos, o Evangelho tem progredido. Eu tenho cooperado para a mensagem do Evangelho. Então perceba que um dos estímulos, um dos fatores internos eu digo, dentro da igreja, que evidenciam o amor e a santidade dentro da igreja, é atrair novas pessoas para o amor de Deus. Isso é muito importante, porque nós não podemos dizer que estamos vivendo em amor. Nós não podemos dizer que estamos vivendo em santidade se um fator interno dessa evidência não for atrair mais pessoas para o amor de Deus. Isso é muito importante. Pense, meu irmão, se você tem amado a Deus realmente, se você tem vivido uma vida em santidade, porque uma das expressões disso é você atrair mais pessoas para a sua igreja, mais pessoas para a vivência cristã, mais pessoas para viver o amor e a santidade de Deus no corpo da igreja. Um outro fator, para finalizarmos, um fator externo que evidencia esse amor e a santidade na igreja, seria, diferentemente da cooperação, ou seja, do serviço no interno, é isso, é o cooperar junto com os meus irmãos para que possamos alcançar novas vidas para Cristo. Mas um dos fatores externos seria o desejo. Evidenciar esse desejo que as pessoas têm de conhecer mais e mais o amor de Deus. É você desejar, expressar e fazer com que as pessoas entendam e queiram cada vez mais e mais o amor de Deus em suas vidas. Portanto, a nossa vida em amor e em santidade vai fazer com que eu coopere na igreja para que novas pessoas sejam alcançadas. E um dos fatores externos desse amor e santidade na minha vida é eu desejar que mais pessoas experimentem o amor de Deus. Portanto, precisamos pensar se temos realmente vivido uma vida em amor e em santidade. Isso é muito importante de pensarmos. Como tem sido a nossa expressão de amor, como tem sido a nossa expressão de santidade, e não pensarmos em um dualismo entre amor e santidade.
mas pensarmos que o amor e a santidade vivem juntos. Um anda com o outro. Um precisa do outro para expressarmos a vontade de Deus, para glorificarmos o nome de Deus e assim propagarmos a mensagem do Evangelho. Que você seja abençoado por essa palavra. Que você seja desafiado a viver uma vida mais santa perante o Senhor e mais recheada de amor. Assim como viver uma vida de amor recheada de santidade. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.